Olá, o Em Cartaz já vai começar. Para você que gosta de teatro, cinema, literatura, dança, todas as formas de arte, você pode ver o Em Cartaz aqui na TV Aberta São Paulo ou em todo o território nacional pela TV Com Brasil, nesses canais que estão passando aí embaixo. Siga o programa Em Cartaz também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso humilde programinha. Então corre lá para ver. Queremos agradecer o apoio cultural da NORS, uma empresa que acredita na cultura brasileira. Sejam todos muito bem-vindos. O Em Cartaz está no ar. Um conto de Machado de Assis, adaptado para o teatro, narra a história de um advogado que foi convocado anonimamente para defender um homem. Que homem é esse? Que advogado é esse? Que história é essa? Tainá Muniz? Tudo bom, menina? Tudo. Prazer te ver aqui. Prazer. Zé Peixoto, tudo bom? Ele tá ficando habituê aqui no programa. Ele produz uma peça atrás da outra, então toda semana ele aparece aqui para divulgar um trabalho novo. Não para. Que bom, né? Que bom. Me fala um pouco da Sociedade Arminda, que é o nome do grupo, Sociedade Arminda. A Sociedade Arminda é a reunião de alguns artistas. Ela começou em 2023. Esses artistas se encontram já em projetos há alguns anos, mas em 2023 a gente fez um espetáculo que é o primeiro ensaio sobre o terror, que era também baseado num conto do Machado de Assis, que é O Pai contra a Mãe, e ali havia um personagem de uma mulher escravizada que era praticamente linchada em via pública, e essa personagem chamava Arminda. Arminda. Então a gente decidiu trazer o nome dela para a companhia, imaginando um pouco que essa figura, objeto dessa violência racial, conforma um pouco isso que a gente está chamando de grupo, de sociedade. Então virou Sociedade Arminda, somos todos um pouco Arminda, e esse tornou-se o nome da companhia, Sociedade Arminda. Aquele era o primeiro ensaio, né? Foi o primeiro ensaio. O ensaio sobre o terror. E agora o Elisa em Fuga, segundo ensaio sobre o terror. Você faz a Elisa? Eu faço Elisa. Me fala da Elisa. Quem é essa mulher, essa Elisa? Elisa é uma mulher negra. Ela é filha de Julião, um homem que foi escravizado em 1854. E Elisa vivia com seu pai em um sítio na fazenda do ex-proprietário do pai dela. Esse proprietário, né, Pio, ele tinha um filho que era muito amigo de Elisa na infância, mas esse menino ele vai viajar para estudar, e quando ele retorna, ele se declara para Elisa, né? Ele quer tomá-la. Ela conta para o pai fala: Carlos, né, isso não é possível. Mas em uma das idas ao trabalho, a fazenda de Pio, Julião se demora um pouco mais. Nessa, Carlos está no sítio dele e ele avança sobre Elisa. Elisa era uma escrava também. Sim, ela é filha de um escravo. Forreado, né? Sim, então ele é o forreado. Ele é o forreado. Tá. E ela é estuprada, e o pai, como uma tentativa de tentar de manter a honra da filha, ele a mata. É o modo que ele encontra de tentar manter ou retomar a honra da filha. Agora, é baseado num conto do Machado de Assis. Um conto do jovem Machado. Do jovem Machado, assim como o anterior, o ensaio sobre o terror, também no Machado de Assis. Qual é o olhar do Machado sobre essas questões? Acho que Machado foi talvez o autor que melhor percebeu o modo como a escravidão era estrutural e estruturante da sociabilidade brasileira, né? Então, talvez tenha sido um dos primeiros escritores a perceber isso. Certamente, mas foi aquele que levou mais longe a interpretação do Brasil a partir dessa percepção, né? Acho que tinha no Machado dois campos que se encontram ali, né? A percepção de que a escravidão é estruturante, isso define a nossa sociabilidade, e isso se desdobra numa coisa muito perversa, que é o fato de que os homens livres, pobres, numa sociedade como essa, estão muito próximos do ponto no que diz respeito ao trabalho, né?
da figura do escravizado. E a única coisa que difere um homem branco, pobre, miserável de um escravizado é a cor da pele. Isso no Pai contra a Mãe aparecia de uma maneira muito forte, né? Então, é quase como se houvesse uma espécie de dessolidarização estrutural e estruturante entre os de baixo na sociedade brasileira. E acho que Machado lançou um olhar para isso, sacou isso. E, curiosamente, isso aparece nos contos. O Machado tem 5, talvez 6, há um debate sobre isso, né? Mas ele tem certamente 5 contos em que ele tematiza diretamente a escravidão. E nesses contos aparece uma espécie de teatralidade do terror, porque a experiência da escravidão é vivida como uma experiência de terror, de horror. Né? E neste caso, especificamente, que é um conto de juventude, Machado não tinha 30 anos ainda quando Machado jovem ainda. Jovem. Né? O Pai contra a Mãe é um conto da maturidade de 1906, o Machado, a véspera da morte. O Virgínios é um conto de 64, o Machado não tinha 30 anos ainda, e é o Machado tentando entender algo que vai aparecer nos romances, mas vai aparecer nos contos também, que é o modo como a figura da mulher, e no caso da mulher negra, aparece como chave na mediação dessas relações, ora como vítima da violência, mas também como um ponto de vista que organiza um olhar sobre essa violência, né? Então, Elisa é uma personagem que não fala praticamente no conto, porque tudo é narrado do ponto de vista do advogado, mas na nossa encenação ela passa a ser o ponto de vista que organiza o material, e a gente junta isso com mais 2 outras camadas, né? Porque aí aparecem outras Elisas. Então aparece uma Elisa que foi uma mulher negra que foi torturada em 1974, né? Aparece a própria narradora, que é também uma Elisa, olhando para essas Elisas e se perguntando até que ponto faz sentido reencenar a violência. E ao reencenar nos dias de hoje, e ao reencenar a violência, em que momento interromper essa encenação da violência, né? Eu acho que isso é um pouco o que define o espetáculo. O espetáculo em si. Quer dizer, você se desdobra, então. Sim. Você faz a Elisa, faz essa outra Elisa e faz a atriz, e faz você. Sim. Sim. Em cena. Esse é o deslocamento. Quer dizer, esse é um exercício muito legal de passagem, né? de um personagem para outro, tanto dramaturgicamente como para a atriz também. Né? Sim. Um exercício de interrupção mesmo. E é um exercício que está voltado, eu estava até falando para o Zé, assim, essa é a primeira peça onde eu preciso jogar, inclusive, com a luz. Porque ele criou uma espécie de maquinário, né, para me inserir. Então, eu tenho a música, eu tenho o que é produzido no vídeo e eu tenho os enquadramentos captados pela câmera e a luz. Você tem uma câmera viva, em cena. Temos. Então, quer dizer, você tem que... Mas diferente dos trabalhos anteriores com o Zé, eu preciso ir contra a câmera. Eu tenho a escolha de decidir se eu quero estar no quadro ou não, se eu quero facilitar a vida do câmera ou não. E a mesma coisa a luz, assim, eu vou com a luz ou não vou, eu vou com a música ou não vou. E a tendência é sempre a não ir, porque eles estão contra. É uma máquina que... É uma espécie de máquina. Uma pergunta que apareceu para mim muito fortemente no pós-pandemia, né? Porque durante um tempo o mundo viveu sem teatro. Né? A gente fez muitos experimentos, mas o teatro como uma experiência de encontro, né? Essa escolha de ir ao encontro, esteve ausente sob risco de morte. Então, por que voltamos ao teatro depois disso? Tem alguma coisa que nos mobiliza, né? Acho que essa é uma camada. A outra foi entender a cena como uma máquina, é um dispositivo, é uma máquina, e o corpo da Tainá em cena se confronta com esse maquinismo. Então a câmera, a luz, a música são partes dessa máquina que vão, de certo modo, instaurando o terror. E a pergunta é até que ponto é possível sobreviver e subverter essa experiência de terror, né? Então, o fato de no conto a Elisa ser uma figura silenciosa
na peça a gente reverte isso e a Elisa se torna uma espécie de disposição plena para o combate, né? Ela está ali para combater. Para combater, perfeito. Agora, o advogado é contratado, ele é chamado anonimamente pelo pai. Ele é chamado, convidado, na verdade, pelo fazendeiro. Ah, pelo fazendeiro. Isso. O pai do rapaz. Mas qual é o papel do advogado? Ele está ali para defender, para acusar quem? Ele está ali para defender o Julião. O Julião. O pai de Elisa. Tá. Ele foi contratado para defender o assassino. O assassino, exato. Que é filho do fazendeiro. Não. O filho do fazendeiro é o violador. O violador. Ele viola... Okay. Ele é o pai dela mata em defesa. Sim. É uma peça, no fundo, sobre feminicídio, né? Então, em defesa da filha, o pai negro mata a filha em nome de uma moral e é condenado por isso. Então, esse advogado vem em defesa desse homem que cometeu esse ato de desespero. O fato dele ser chamado anonimamente, por quê? O advogado foi chamado anonimamente? No primeiro momento, porque é o próprio pai daquele que é o causador do assassinato que convoca, né? E esse anonimato se desfaz durante a narrativa, né? Porque ele descobre que por quem está sendo contratado, o que está em jogo Sim, isso se revela. Então isso vai se desfazendo na narrativa. Nós estamos falando de Elisa em Fuga, segundo ensaio sobre o terror. A gente tem umas fotos aí para a gente dar uma olhada. Vocês estão em cartaz lá no Ágora, no Teatro Ágora, que fica ali na Rui Barbosa, 664, meio quarteirão do Brigadeiro Luiz Antônio, né? Da Brigadeiro dá para ver o teatro assim em frente. De quinta a domingo, quinta, sexta, sábado às 8 e domingo às 7 da noite. Cadê as fotos para a gente dar uma olhada, dona Elisa em Fuga? Você está toda ensanguentada. Eu entro ensanguentada. Ensanguentada. Você já entra assim? Já. Né? Você faz a peça toda assim. E ali a gente está vendo é o câmera? Isso. Ele fica transitando em cena, tentando pegar os teus ângulos. Fica. E você fugindo. Literalmente fugindo. A ideia de fuga é parte estruturante do espetáculo, né? A ideia de que a fuga é um modo de pensar, mas é também um modo de imaginar desvios, alternativas, outras possibilidades, caminhos. E ali a gente tem uma projeção também, né? Uma contracena com a projeção. Ah, lá. Quem que a gente está vendo ali naquela foto? É uma figura popular. Uma figura popular, né? Tá. Fica bonito isso em cena, né? Essa projeção com a atriz. A gente tem uma tela. Você está com uma presença, né? Fantástica ali no. O Machado de Assis, durante muito tempo, houve um processo de embranquecimento dele também. Né? Houve, e há uma tendência, né? O fato de ser talvez o maior escritor que o Brasil produziu, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente vive um momento de resgate da figura do Machado, não só como um autor negro, mas como um autor que percebeu o funcionamento da sociedade brasileira de uma maneira muito específica, de um modo que só um homem negro no século XIX poderia ter percebido. Sacar isso, Então, acho que o Machado acaba sendo uma espécie de figura-chave de uma certa tradição de um pensamento negro no Brasil, que vai se evidenciando para a gente, vai se consolidando como um modo de organizar o pensamento. Né? Perfeito. Elisa em Fuga, da Sociedade Arminda, com a Tainá Muniz. Quase que eu falo Miller. Tainá Muniz. Direção do José Fernando Peixoto de Azevedo, lá no Ágora Teatro, até o dia 4 de maio. Quinta, sexta e sábado às 8 da noite, domingo às 7. O Ágora fica na Rui Barbosa, 664, um quarteirão ali da Brigadeiro Luiz Antônio. Pô, sucesso para vocês, Tainá. Obrigada. Apareça mais vezes. Zé Fernando não precisa nem falar. Semana que vem ele está aqui de novo com mais uma peça nova. Quer ver? Obrigado pela presença. Obrigada. Meu passado, eu vivia cheio de esperança e de alegria. Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás.
amor e história são dois incompatíveis. Bom, se você gosta de filmes, todo mundo gosta de filme, né? Dá uma olhada nessa dica que a Sandra Vastano separou pra gente. How's it going? Going well. That's that new guy energy. Oh, he's back. That's the fourth time he's done that. Is he peeking or probing? Speaking with serious intent to probe. Alpha 2, we might have guys starting to move on our position. Copy, we're getting a buildup of activity here too. Yeah, I definitely see weapons at this point. Yeah, we have definite massing. Redman 08 is profane. We're seeing activity converging to your north and south. This is Frogman 6 Romeo. We need evac at our last known position. We have severely wounded. Who's the severely wounded? It's not you. Is it me? Who is it? No, it's not you. No, is it? Copy 1, we're in contact 2. You coming to you or you coming to us? Stand by. We'll let you know when we're inbound. Let's move! Here's the plan. EA 5 minutes, over. Scouts are gonna lead us out, and I'm bringing up the rear. Pop smoke. Smoke out? We are all coming back. OP1, they are en route to you. 3 minutes out! 3 minutes! Eyes on me and only me. Has anyone looked at you? Claymore rock me, dude. 2 minutes out! 2 minutes! Where are you guys? Look for the blood and the smoke. Multiple bad guys trying to get to our position. Inbound! Inbound! Find cover! 1 minute out! We have enemy on our building and all surrounding buildings. Roger that, stand by. Going hot. You gotta get ready, man. This is gonna hurt. On my count. 1, 2, 3. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Um palco ocupado por mulheres, onde as palavras do passado, do presente e do futuro se misturam para lançar uma força inspiradora. Bonito isso, hein? Nossa! Vozes de mulheres comprometidas em fazer uma revolução de amor. Uau! Eliane Liberato. Olá! Tudo bom, menina? Tudo bom? Prazer em receber aqui. Prazer Érica Malavazzi, Ecco Bella. Tudo bem. Descendente de alemães, né?
Não. Não? Não, italiano. Ah, italiano. Uma parte. Mulheres de utopias. Que utopias são essas? Olha, na verdade, essas utopias, ela nasceu de um encontro de mulheres, né, que têm uma inquietude, né, mulheres que carregam uma inquietude contra as injustiças de várias ordens, né, e quando a gente está falando de utopias, a gente está falando de lugares que são palpáveis, né? Utopia é uma simbologia, mas claro. Que a gente deseja chegar nesse lugar e se não chegarmos, mas assim, estamos em luta, né? Para que isso aconteça. Então, nós carregamos essa inquietude, né? E formamos esse coletivo de mulheres que têm o mesmo propósito, né? Que sabem da força, né? Apesar do nosso apagamento desde sempre. Então, a gente carrega essa força em busca dessas utopias. Pode parecer um contrassenso, mas são utopias que a gente deseja realizar. Eu estou vendo aqui, Mosé, criação, direção geral e atuação, quer dizer, é um trabalho realmente colaborativo, isso, né? Um trabalho realmente de grupo, né? Exatamente. Cada uma trouxe as suas músicas, né? A gente fez um trabalho, cada uma trouxe algumas composições que faziam sentido. Então, vamos tocar essas músicas, vamos cantar essas músicas, e assim foi surgindo o trabalho, né? Eu e a Brisa é uma das músicas? Não, ainda não. Eu estava cantarolando aqui antes de começar a entrevista. Não é. E a gente começou, na verdade, em 2019, com outras pessoas, outras mulheres estavam envolvidas, né? A gente começou pesquisando mais o lugar da cena, que é um grupo de teatro, né? A Egla também é atriz, eu sou atriz também. E você, a Ana Maria Quintal, a Egla, Monteiro e a Nenê Sintra. Isso, E a Eliane, claro. E a gente estava mais caminhando nesse lugar da cena, da performance, da dança. Claro, tinha também uma música que a gente já cantava. E depois teve a pandemia, né? E aí a gente começou um processo online, continuou alguns encontros. E passado esse período, pessoas saíram do grupo, a Eliane se aproximou, a Eliane é musicista, cantora, se aproximou, então trouxe mais, acho que esse lugar da música, e a gente também já estava cantando, eu já cantava, a Egla cantava, a gente tinha esse desejo de poder cantar músicas que nos inquietavam, e aí foi acontecendo, né? Por exemplo, que música? Então, a gente canta... Nossa, né? Vai de uma extensão, vai desde Dolores Duran até Eletrux, entendeu? A gente viaja, passeia trazendo essas mulheres, né? Não as que passadas, que são mulheres inspiradoras, né? Que nos trouxeram essas performances, essas músicas, como as mulheres também da nova cena, e para trazer, porque além de cada integrante, né? Trazer as suas músicas, a gente trazia as nossas questões, né? O que é pertinente para cada uma, né? Então, esse grupo formou esse coletivo, né? Então, isso é bem interessante. São experiências e desejos, sonhos de cada uma. Que a gente trouxe em formas de canções, em formas de textos, né? Textos de outros autores, textos escritos por nós, né? Músicas já conhecidas do repertório da música brasileira, né? Inclusive uma música latino-americana, Violeta Parra, né? Chilena, e também músicas autorais, né? Tem uma música da Egla, músicas da Nenê Sintra, Jonathan Silva também, né? Tem uma parceria com ele. Então, é uma mescla de várias coisas que a gente foi construindo no sentido cênico-musical para expressar o que a gente gostaria de dizer, o que nos inquieta diante desse mundo hostil que a gente vive hoje em dia, doloroso, de guerras, de opressões, de capitalismo selvagem. E eu acho que a arte é uma forma da gente manifestar isso politicamente através do sensível, né? Então, a gente quis trazer essas questões, né, para o mundo, tá? Através da música, da arte, expressando a nossa indignação, transformando isso em poesia, mostrando um pouco desse mundo e apontando para uma utopia de um mundo melhor possível, porque é possível, né? Embora seja difícil, mas a gente tem que chegar nesse lugar da igualdade, né, da justiça social, fim do racismo, fim de todas as formas de opressão e de violência contra toda e qualquer pessoa, para a gente construir uma sociedade de paz e harmonia, que eu acho que é a nossa utopia maior. E a música tem uma dramaturgia, né?
Ela já carrega, ela né? já diz alguma coisa, ela já te impulsiona em algum sentido. Além do lado afetivo, né, que cada música carrega, tem justamente o seu momento histórico, né? O momento em que ela foi criada, em que ela foi composta. Então, a gente passa pela ditadura, né? A gente fala sobre o racismo. Então, tudo isso, e realmente, a música já traz essa carga, né? E aí, junto é isso, né? Essa mescla que a gente conseguiu. E o que é interessante é que, assim, a relação entre as mulheres, né? Embora sejamos em 5 mulheres, e onde todas são protagonistas, né? E conseguir esse equilíbrio também é interessante, porque há um respeito, né, ao espaço da outra, a questão da outra, mesmo que a gente não concorda muito que ela fale sobre aquilo, daquela forma, mas assim, é o respeito do que ela trouxe, da forma que ela trouxe. Então isso também é interessante, porque é uma vivência entre mulheres também, né? Agora, é um processo, vamos dizer, árduo, né? Difícil casar essas, muito o que difícil, cada uma vai trazer. Há quanto tempo vocês estão trabalhando com isso? Nossa, olha, já tem... Você falou que começou em 19, 19, né? Mas assim, houve uma interrupção, 19 teve, né? Acho que a gente voltou mais ou menos em 22, 21, 22, mais ou menos, 22. Se encontrando online, depois a gente começou a fazer os encontros presenciais, já eu, Egla, Eliane, depois... Eu entrei também, e aí a gente foi construindo nessa época, já faz 22, 21... Nessa construção mais contínua, faz uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. Né? Agora, essas histórias que cada uma foi trazendo, as histórias, os desejos, as ambições, os sonhos, tal, isso, vamos dizer, confluiu na construção de uma dramaturgia? Tem uma história sendo contada ou são histórias de cada uma? Tem uma narrativa, né? O espetáculo é dividido em alguns blocos, né? Não vou lembrar a ordem exata, mas terra, ancestralidade, mulheres, amor. E cada um desses blocos tem algumas canções, alguns textos, alguns dizeres, né? Em cada um deles. Então... Né, a gente traz um pouco da questão da ancestralidade, fala um pouco da questão da terra, discute a questão, né, da reforma agrária, de alguma forma, traz também a presença de mulheres que tombaram na luta, falamos também do amor, né? Falamos o quanto, falamos do amor pelo ser humano, e também falamos da violência que é exercida contra as mulheres também na sociedade. Então ele passa por vários caminhos, assim, né? E é um trabalho que está em construção sempre, né? Sempre, né? Porque nós iniciamos, né, numa certa ousadia, né? Assim, eu iniciei a minha cumplicidade com o violão, foi na pandemia, então é uma coisa recente. A Egla também começou a fazer guitarra, né? Não tinha muito tempo. Então nós, assim, numa forma ousada, nos reunimos, né? Embora ainda muito iniciante. E aí a gente vem construindo, né? A Nenê Sintra veio entrou com a direção musical, que enriqueceu mais ainda. Então, essa ideia, né? Essa ideia de trazer essa coisa evolutiva mesmo, né? E ele tem essa característica, assim, meio de montável, digamos assim, entendeu? Pessoas saíram também nesse intermeio, a Ana Maria Quintal entrou nesse intermeio. Então, ele tem essa característica também, de cada uma que trazendo, vai compondo com textos que vai trazendo, com canções que queira trazer naquele momento, né? Desde que tenha a ver com toda essa... Um jogo de encaixe. Isso, porque não precisamos dizer quanto é difícil sobreviver da arte, né? E muitas, embora desejassem ter ficado, ter continuado, mas em função de... acabou levando para outras coisas. Estou vendo aqui vocês citam, né? Dona Ivone Lara, Violeta Parra, que você falou, Dolores Duran, Wisława Szymborska, poetisa. Cecília Meirelles, Cesária Évora, maravilhosa, lá de... Como é que é? De Cabo Verde. Margarida Alves. Dorothy Stang. A irmã Dorothy, que foi assassinada na Amazônia. Marielle, claro. Coco Eremu. Muito prazer, essa eu não conheço. Uma indígena, né? Da etnia Macuxi. Né? Mulheres, norte, né? Mulheres com essa luta, né? Com essa inspiração, com essa inquietação, né? A Dilma Rousseff também está presente. Dilma também. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de mulheres de utopias, que você chama de um show manifesto. Show manifesto. Show manifesto. Cadê as fotos para a gente ver? Vocês vão fazer, estão fazendo, né, na Casa Teatro de Utopias, lá na Vila Romana, na Rua do Ilho, 46. Opa!
Já chegou ali a foto. O Espaço de Resistência, né? É um espaço de resistência, né? Sim, que tem 7 anos, é uma casa relativamente, é um teatro relativamente novo, né? Mas que tem essa mulher como que nos inspira muito, né? Sim, sim. Uma guerreira, que realmente não é fácil manter o espaço. Ela construiu esse teatro, né? Pois é. Construiu. Com arma a gente não fala, a arma é nossa língua. Olha lá que bacana. Essa é a nossa arma. Ana Maria, né? É Ana Maria. Ana Maria! Saudade de você, menina. Olha ela do lado. Marielle? Não, essa é a Dilma. A Dilma, claro. Porra, Dilma. Olha, dona Eva. O que é que vocês têm no fundo ali? É uma projeção ou é projeção. Sim, projeção? Exatamente. Tem várias projeções durante de o fotos de né? fotógrafas, né? Porque, Sim, assim, uma preocupação muito forte é a ficha técnica toda ser formada por mulheres, né? Sim. Então, não vou me lembrar o nome da fotógrafa em questão, mas acho que são várias, né? Sim. Fotógrafas. Sim. E vocês cantam ao vivo ali, talvez uns instrumentos pendurados, um pandeiro, umas percussões. Também faz parte do aprendizado, né? Aprender a tocar o instrumento, manusear ele melhor, né? Olha só, que bonitas cenas, hein? Sim, e belas fotos também. É um espetáculo muito bonito. Muito a turma em cena ali. A Igla. A Igla. Você no pandeiro? Sim, pandeiro. Aprendeu a tocar ou já sabia? Eu já sabia, porque através da capoeira, né, que eu fiz durante um tempo, né, capoeira que traz essa musicalidade, né, a dança, o jogo, a luta e também a música, né. Ali somos nós. Então, você estava falando da Casa Teatro de Utopias, quer dizer, é um teatro, um espaço relativamente novo, 7 anos, tal, né? Vocês estão lá. E tem a ver com o espírito mesmo da montagem de vocês, né? Sim, totalmente, porque a Egla é uma pessoa muito seletiva. Seletiva no sentido de as pautas que ela leva para lá, né? Que ela permite entrar nesse espaço, são realmente... Ela faz uma seleção nesse sentido, né? Do que é importante ser dito, a forma que é importante, né? Ser dita. Então, e tem uma... como diz, uma programação bastante interessante. Ela faz uma curadoria muito cuidadosa. Né, exatamente. Eu acho que ela colocou em prática, né, ela transformou a utopia em realidade, o teatro, né, construir um teatro, uma atriz que trabalhou muito tempo como produtora e construir um teatro, né, acho que é uma forma de materializar, porque a arte é uma forma de utopia, né, de alguma forma. Né? Fazer arte neste país que não valoriza a cultura de uma forma geral, né, financeiramente inclusive, é uma forma de resistir, né? Agora, vocês estão fazendo aos sábados, não acredito? Não, aos domingos. Aos domingos. Às 18 horas. Domingos às 18 horas. Isso, temos mais 2 apresentações. No próximo domingo, dia 13 de abril, às 18 horas. E no último domingo de abril, dia 27, às 18 horas também. Tá. E aí, como é que é? Ingresso compra na hora? Tem o Simpla na história? Então, tem o Simpla. Um Simpla com algumas sugestões de valores, né? E que estão fornecidos lá, né? No nosso flyer tem os valores, né? Aí a pessoa contribui conforme as suas possibilidades. Sim, a gente tem 3 sugestões de valores, né? 20, 60, 20, 40, 60, mas isso assim, são sugestões, né? A gente tem um vídeo aí. Agora vamos ver um trecho das Mulheres de Utopias, do show manifesto, que está lá na Casa Teatro de Utopias, Rua Duílio 46, na Vila Romana. Estamos na 5ª temporada já, né? Falando na linguagem mais atual. Uau! Olha só. Cadê o VT para a gente dar uma olhada? Diante de inúmeras ameaças, ela dizia: da luta eu não fujo. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Naquele dia, seu filho de 8 anos brincava na calçada e ela talvez começasse a preparar o jantar, cantarolando uma canção da Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me deu 2 luceros, que quando los abro, fabulo eu aqui neste palco, nesse instante,
na tentativa de conceder a ela minutos finais de plenitude. Neste exato momento, o homem bateu à sua porta. Ela abriu. É Dona Margarida Alves? Sou eu. Oh! Levou um tiro de espingarda calibre 12 no rosto. A violência no campo e na floresta continuam a manchar de sangue a história do Brasil. Margarida Alves, presente? Presente. Margarida Alves. Casa Margarida Alves. Bacana, nossa. Casa Teatro de Utopias, Rua do Ilho 46, Mulheres de Utopias, show manifesto. Até 27 de abril, domingos às 18 horas. Vai continuar depois? Ah, sim. Sim, né? Com certeza. Vamos perseverando aí nessa evolução, né? Porque é o que eu falei, a gente tem uma inquietude, né? Sim, não dá para não fazer nada, não dá para ficar calada e não dá para... A gente tem que extravasar isso de alguma forma, né? Aproveita para nos seguir também nas redes sociais, né? @ Mulheres de Utopias. @ Mulheres de Utopias. E Casa Teatro de Utopias, @ Casa Teatro de Utopias. Sigam a gente no Instagram e aí vocês vão ficar sabendo da programação das nossas próximas apresentações, né? Legal. Futuras. Beleza. Eliane! Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Tá? Prazer. Sucesso para as mulheres. Um abraço para todas elas, tá bom? Tá bom, valeu. Muito obrigada. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tem muitos shows, espetáculos teatrais acontecendo pelo nosso país afora. Vamos dar uma olhadinha na nossa Agenda Brasil? Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Existe uma visão ideal do amor? Esse sentimento tão almejado e cobiçado tem facetas problemáticas que não cabem no romance best-seller ou na novela das 7 da noite. O coletivo histérico de emoções não processadas veio aqui para escancarar o amor além dos clichês. Barbaridade! Ana C, tudo bom, linda? Tudo bom. Prazer te receber aqui. Kelmi Basílio. Tudo bem. Sejam bem-vindas. Adorei esse nome do coletivo histérico de emoções não processadas. Desde que surgiu essa ideia desse nome? Quem fala?
O nome surgiu a partir do comecinho do nosso processo, né? A gente entrou numa discussão de que temas que a gente queria trabalhar. E a gente tinha muitas questões sobre amor e sobre relacionamentos e como eram algumas questões abertas para todo mundo no coletivo. Eu acho que o nome veio daí. Veio daí. É um coletivo que se formou lá com alunos da Unesp, é isso? Isso. Vocês se conheceram lá? Sim, todo mundo do coletivo faz parte, é aluno da Unesp. Né? Ainda é aluno da Unesp. Ainda é aluno da Unesp. Então a gente foi se juntando ao longo dos anos. Eu não comecei com o coletivo, né? Eu fui entrando aos pouquinhos. Mas todo mundo é. Todo mundo é do curso de licenciatura em arte e teatro. E a gente se formou numa disciplina de fundamentos e processos de encenação. A gente tinha nessa disciplina que fazer uma abertura de processo sobre algum tema que interessava a gente. Era muito livre, assim, pra gente escolher nossa estética, se ia ser dança, se ia ser performance, se ia ser, enfim, muito aberto. E o Vou Lá no Fundo surgiu daí, né? O comecinho desse experimento, dessa disciplina. Vou lá no fundo, né? Quer dizer, eu estou vendo aqui que a dramaturgia e a direção foram colaborativas, quer dizer, todo mundo participou desse processo. As pessoas foram trazendo histórias, como é que isso rolou? Todo mundo trouxe um pouquinho de a sua si. desilusão amorosa. Das suas vivências. Pega a desilusão dela também. Por aí mesmo. E a gente foi construindo cenas e relacionando essas narrativas de todo mundo para fazer essa dramaturgia. E a direção também, mesma coisa. Conforme a gente ia ensaiando, sei lá, tinha uma cena específica de um personagem. Todo mundo senta, assiste, cada um vai dando seu ponto de vista e a gente vai construindo coletivamente essa direção também. E esse processo durou quanto tempo, mais ou menos, você? Tá durando aí quase 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. De construção desse processo, desse trabalho todo. Eu vejo que desde a abertura, assim, que eu também vi a abertura como público, né? Então, desde essa abertura, foi mudando bastante o espetáculo. Antes era eram várias esquetes, assim, que davam no máximo 15 minutos de apresentação. E hoje Cada esquete? Não, todas as esquetes. Todas. Gente, não vai lá fazer uma peça com 15 era minutos. uma abertura, né, de processo. Sim. Então, foi se transformando e agora que a gente está reestreando esse espetáculo, ele está com uma cara completamente nova mesmo, assim, bem maior de duração. E aí, como é que vocês fizeram? Vocês costuraram as histórias? Como é que é? Tem um personagem que conduz? Como é que é a coisa, dramaturgicamente? Eu acho que o personagem que conduz mais a trama e que está desde o início é o Pinto. O Pinto? É o Pinto. Toda a peça tem literalmente um pintinho de pelúcia que anda. E toda a trama é falando muito sobre falocentrismo e sobre heterossexualidade na sociedade. Então, o Pinto é a figura principal. Né? Ele tá ali desde o comecinho do processo intacto. O Pinto assim. é o protagonista. O Pinto. Ele que amarra todas as histórias. Agora, vou lá no fundo, quer dizer, resgato coisas, é isso o sentido? Como é que é? Ou eu me acabo de uma vez? Eu acho que vai por vários lados, né? Tem o de ir lá no fundo, da gente ter explorado bastante essa fossa emocional, assim, de esgarçar os sentimentos e ficar muito mal. Me acabar. Morrer de amores e tal. Mas também até o próprio, assim, eu penso que pela música da Rorô, assim, pelo ato sexual, assim, de ir lá no fundo, ou de ir com força no amor, assim, de se entregar. Eu acho que tem várias interpretações. Se deixar levar pela coisa, né? Pelo sentimento. Vou Lá no Fundo é uma música da Ângela Rorô, né? Que inspirou. Aliás, você tem várias músicas, né, Nô? A trilha sonora hoje não está totalmente composta pelas músicas da Rorô, no começo do processo era, mas ela ainda é muito um guia, assim, na nossa trilha sonora e na nossa dramaturgia também. Porque a Rorô tem uma visão, né, sobre essa coisa do amor, da relação, né, muito legal, né? Muito intensa, assim. Muito intensa, muito forte, né? E aí, aí, a partir do Pinto, as histórias vão se cruzando, vão se... Sim. Eu acho que a gente teve até uma dificuldade em fazer essas linhas narrativas das personagens. A gente ficava se perguntando, né, qual que era a relação entre essas personagens. Porque
figuras muito opostas, assim, de universos muito diferentes. Então a gente tem o mágico, e daí a noiva, e como é que eles se encontram no cotidiano, né? Então, o Pinto, ele é uma representação, assim, do que esses personagens têm em comum, que eu acho que é o fracasso, no final, que a gente foi descobrindo também. Então, isso que eu estou vendo, quer dizer, essas figuras têm em comum o fracasso, não apenas amoroso. Não apenas amoroso, de caráter, é um fracasso moral, um fracasso de vida, assim, mesmo, né? Você não conseguia atingir os seus objetivos, desilusões. Sim, eu acho que olhar por esse lado, assim, do fracasso, possibilita não caracterizar essas personagens, assim, mas de escolher essa perspectiva para olhar para elas, assim, né? Então, tipo, ao invés das personagens se encontrarem no amor por si só, elas se encontram nesse fracasso da procura. O fracasso também de expectativas sociais, assim, que as pessoas têm. Os personagens são arquétipos sociais, né? E como eles não conseguem atingir essas expectativas. Acho que também nesse lado. Agora, você está falando, tem o mágico, tem a noiva, quem mais? Tem o Pinto. Tem a histérica. A histérica. Tem a sirigaita. A sirigaita. E tem o frustrado. O frustrado. Coitado, frustrado. Coitado. Dó dele. Nós estamos falando de Voo Lá no Fundo, do coletivo histérico de emoções não processadas. Vocês estão fazendo... vocês vão fazer dia 3 de maio no Teatro Flávio Império, dia 4, 3 e 4 de maio lá no Teatro Flávio Império, no Cangaíba. Daqui a pouco a gente dá o endereço aí direitinho. A gente tem umas fotos aí, quero ver as fotos do Voo Lá no Fundo, quero ver o Pinto, a histérica, todo mundo. Aí nós temos ali a noiva. A noiva aqui no primeiro plano, né? Isso, ali no fundo o frustrado e do lado a histérica. A noiva, o frustrado e a histérica. Personagens bem, como você falou, arquetípicos mesmo, né? Sim, sim. A noiva aí, claro, a noiva de novo. A histérica é a dama de honra da noiva, inclusive. Opa, e essa foto aí? Aí é o mágico. Intrigante essa foto. O mágico, num momento muito importante. Opa, ali. qual é o música desse momento? Pode revelar? Eu acho que vocês vão ter que assistir. Elas não querem falar. Elas vêm aqui para falar da peça e não querem falar, tá vendo? E apesar de ser a figura da histérica, não é histérica. Ali é a figura do ex. A figura do ex. Aí a sirigaita, já imaginei que fosse. E o frustrado ali atrás, né? Ali o mágico, a sirigaita na sua função de assistente e o ex. E o ex. E tem um pouquinho de todo mundo, né? Eu queria ver o Pinto, não apareceu o Pinto? O Pinto. Cadê eu acho que nessas fotos ele não vai aparecer mesmo. É verdade. O mágico. O mágico e a sirigaita, né? Isso. Você que faz a sirigaita? Eu que faço. A sirigaita que... conhecida como Cici. Opa, tô vendo que tem uma faixa lá atrás. O primeiro, o que é? O primeiro o quê? Tá escrito... era uma tela enorme de uns 5 metros, escrito, eu vou dar pro primeiro que passar. Eu vou dar pro primeiro que passar. Quem está aí nessa faixa? A sirigaita? Todo mundo, né? É uma faixa muito grande. Ela não tá mais agora nessa reconfiguração do espetáculo, mas... era uma faixa enorme, enorme, enorme. Ela surgiu, na verdade, de uma necessidade técnica que a gente não poderia molhar o teatro. E a gente queria estourar um champanhe em cena da comemoração do casamento, né? Tudo mais. E aí, como a gente vai não molhar o teatro e ainda não ser ridículo ter uma lona aqui, né? E aí a gente fez isso ser um objeto de cena também. Mas continua estourando o champanhe? Também não. O espetáculo muita coisa mudou. Muita coisa. Bastante, claro, né? assim. Vai mudando, né? Um processo longo, aliás, como vocês estão, é natural que ele vá mudando mesmo, né? E eu acho que essa cena específica, a gente comemorava, né, o casamento. Agora, o espetáculo, ele comemora o fracasso. Então, comemora o fracasso? Então, a cena muda mesmo, assim. A estética dela mudou. Isso me faz lembrar uma cantora, agora não me lembro quem foi, que separou do marido, não sei se você sabe dessa história, ela separou do marido e os dois
Ela era cantora e ele músico. Eles fizeram um show de separação. Era um espetáculo de separação. Brasileiros? Hã? Brasileiros? Brasileiros. Vou tentar lembrar. Eu acho que eu conheço a história. Eles fizeram um show de separação. Vamos separar então. Então vamos fazer um show chamado Separação e eles se separaram. Performático, né? Performático, né? Tem tudo a ver com esse trabalho de vocês. Né? Você estava falando que o espetáculo vai sofrendo transformações, o que é uma característica do teatro também, né? Você vai agregando, limpando, incluindo, excluindo. Conforme o processo vai crescendo e a gente vai se aprofundando nas referências e na dramaturgia do nosso trabalho, é inevitável, né, não ter essas mudanças que influenciam tanto na cenografia, né, quanto em tudo, né, na atuação. Sim, todas as coisas. Alguém da Unesp supervisionou esse trabalho ou isso foi totalmente por conta e risco de vocês? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente teve várias pessoas colaborando com esse processo. Professores da Unesp? Professores não, colegas mesmo. Colegas. Que são arte-educadores, são atores e tudo mais. Então, a Luane Sato foi a orientadora cênica do grupo ao longo desse processo, dessa temporada. E antes também, né, ela já vinha colaborando. Que hoje está iniciando o mestrado dela lá na Unesp. Sim. E a Rebeca Lua, que também faz licenciatura em arte e teatro, ela orientou a concepção vocal do espetáculo. Então a gente foi, assim, angariando, né? Juntando as pessoas, né? Vocês já fizeram apresentações para o público ou é estreia aqui no Teatro Flávio Império? A gente estreou nesse processo, no final dessa disciplina que a gente iniciou, tinha uma mostra, a gente apresentou lá. A gente apresentou também no Cruza, que é um festival de tudo, né? Artes visuais, artes cênicas, música lá da Unesp, formado por alunos, é independente. Depois a gente participou do encontro de teatro universitário no ETU. A gente fez uma participação lá, não com esse processo, com outra rolê nós, mas estivemos lá também. Vocês são cheios de rolê, né? A gente depois teve uma contratação na Casa de Cultura do Butantã, um pouquinho antes de iniciar esse processo mais a fundo do Vou Lá no Fundo. Legal. Vou Lá no Fundo, Teatro Flávio Império. Vai ser dia 3 de maio e dia 4 de maio. Dia 3 de maio às 8 da noite e dia 4 de maio às 6 da tarde. Sábado e domingo, deve ser? Sábado e domingo? Né? Teatro Flávio Império fica lá no Cangaíba, na rua Professor Alves Pedroso, número 600. A entrada é franca, é só chegar. Chegar um pouquinho antes, né? Pega a filinha ali e tal, o ingresso. A bilheteria abre 1 hora antes. Então é sábado, dia 3, às 8, domingo, dia 4, às 6 da tarde. Legal. Ana C, tem alguma coisa que a gente não falou que é importante? Eu acho que a gente passou por várias coisas, assim, e eu tava muito aberta para ouvir e conversar mesmo. Então eu acho que quem ficou interessado vai assistir. Chamando o público, né? Faz a chamada aí. Porque assim, esse processo vai continuar mudando. E eu acho que é interessante a gente não tentar definir ele, mas de uma maneira de convidar mesmo, assim, sabe? Eu acho que é isso, gente. Eu sou a favor dessa ideia. Kelly, e você? Na mesma. Só isso? Só isso. Tá bom, gente. Vou lá no fundo, 3 de maio às 8 da noite, 4 de maio às 6 da tarde, no Flávio Império, lá no Cangaíba, bairro do Cangaíba. Ana, obrigada. Tudo de bom pra você. Sucesso com esses fracassos todos. Obrigado. Um abraço para toda a turma lá, tá? Pode deixar. Bom, o nosso tempo está acabando. Não se esqueçam das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, onde a gente guarda todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. Aproveitem os palcos, as ruas, os cinemas, aproveitem as coisas boas que a cultura de São Paulo tem para oferecer. E até a semana que vem, sempre com o apoio da NORS, uma empresa que valoriza a cultura do nosso país. Até lá. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, eu não vou.
cantar, não precisa nem ligar.